Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz. E hoje mais uma participação especial do Luciano Souza nesse vídeo muito importante. Qual é o tema hoje, Luciano? Graça e paz? Graça e paz, Julinho, graça e paz a todos que nos acompanham mais uma vez. O tema de hoje é muito sério, viu, Julinho? E vamos falar sobre redefinição da palavra de Deus, ou redefinição da verdade, redefinição das escrituras, né? Algo bem nesse sentido, né? E vamos explicar porque há essa ideia de redefinição. Claro que, Julinho, só para explicar aqui já de antemão, que redefinir a palavra de Deus, redefinir a verdade, redefinir as escrituras é algo impossível. Mas nós falamos acerca dessa redefinição em termos de deturpação ou subversão, né? Distorção da palavra de Deus que, infelizmente, deploravelmente, está muito comum nos nossos dias. Então vamos ler Apocalipse 22, os versículos 18 e 19. Isso. Diz assim: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Veja bem, né, Julinho? A punição da parte de Deus sobre esses que têm a ousadia, a intrepidez, né? De forma eloquente até muitas vezes, que convence a muitos, né? Ai deles, porque Deus está dizendo, Julinho, o que irá fazer com que esses que se atrevem, né, a tentar redefinir, né, a palavra de Deus, acrescentando coisas ou removendo coisas, né? Então é algo que nós devemos levar em conta, porque é gravíssimo a nós que porventura tentemos acrescentar ou remover alguma coisa da palavra de Deus. É muito interessante também a gente falar aqui, Luciano, e você que nos acompanha, que falando bem claro, né? É a questão de alterar a Bíblia. E quando se fala de alterar a Bíblia, não é escrever coisas a mais ou tirar alguma coisa, mas querer que a Bíblia se amolde às paixões daquela pessoa. Exato. Querer que a Bíblia entenda ele, entenda as suas ideias, a sua ideologia. E aí a gente vai para o lado de marxismo e tantas outras ideias, tantas filosofias mundanas. Então muitos se dizem cristãos, entre aspas, e querem que a Bíblia se amolde às coisas erradas que eles fazem. Então é isso que é o assunto hoje, né? Exatamente. Como nota introdutória, né, ainda, né, porque o texto bíblico é parte da introdução da mensagem, né? E abrindo um parênteses aqui, Júlio, um texto cujo autor é desconhecido, mas eu achei muito interessante para ser abordado a respeito desse tema, né? Ele diz assim: antigamente, certos pecados eram abomináveis, depois toleráveis. Hoje, esses pecados têm até militância. O aumento da impiedade é um claro aviso. Ele vem. Ora, Maranata, vem Jesus. Exatamente. E sabe que a gente pode entender, né, partindo até desse texto, do pressuposto que nos leva a trazer essa mensagem, Julinho, é que se trata de uma mensagem de nível escatológico. Por quê? Trata-se dos últimos acontecimentos. E o que nós vemos hoje em dia, ele reflete muito isso, né? O anticristo está agindo. Pois bem,
nós vemos a multiplicação do conhecimento, da ciência, da tecnologia, né? Medicina, enfim, a multiplicação. Mas também cresce a impiedade, exato, a imoralidade, a injustiça. Mas veja, Julinho, embora haja a multiplicação do conhecimento que tem a ver com a ciência e tal, né? Tecnologia, né? Muita coisa nos favorece nesse sentido e tal. Sim. Até o fato de estarmos aqui nesse exato momento. A tecnologia nos aproximando, isso é importante. Tem um lado bom. Exatamente. Mas tem o outro lado. Tem o declínio daquilo que... Por causa do coração do homem, que é pecaminoso, e o homem confiando em si mesmo. Olha aonde o homem está indo. Exatamente. O declínio da moralidade, da ética, né? A questão de que nós observamos, embora haja de fato a ampliação, né, do conhecimento, mas que conhecimento é esse, Julinho? Né? Será que é o conhecimento de Deus? Obviamente que não. Né? Se fosse, as pessoas não iam tratar a Bíblia como estão tratando, né? Exato. Julinho, mas daí nós podemos questionar, né? Alguém de repente pense, mas e de onde vem esse problema, né? E como resolver, né? Claro que quando se trata de profecia, principalmente em termos de cumprimento da palavra de Deus, muitas coisas acontecem de formas inevitáveis, conforme a vontade de Deus. E para definir de forma fidedigna, fiel, o que a palavra dele destaca. Né? E as profecias estão se cumprindo. Sim, onde aconteceu? Por isso que o povo de Deus, os eleitos, os filhos de Deus, os escolhidos, precisam estar atentos a tudo que está acontecendo. Exatamente, Julie. Até porque esse alerta que nós, né, como servos de Deus transmitimos, né, é no sentido de que nós cristãos, peregrinos de Deus, devemos compreender, discernir toda a realidade, Julinho, no sentido de não nos acomodarmos, não tomarmos a forma do mundo jamais. Por quê? Se porventura nós concordamos com toda essa ideia, essa parafernália que vem acontecendo no mundo gospel, né? O que há como definição para nós, Julinho? Nós somos cúmplices deles. Estamos sendo omissos, exato, covardes. A omissão, a covardia, ela é condenável, ela é um pecado diante de Deus, Julinho. A Bíblia fala, né, que, né, os efeminados, os adúlteros, os mentirosos, e enumera lá as pessoas que não herdarão o reino de Deus. Sim. E aí, né, os covardes estão nesta lista. Exato. Os omissos estão nessa lista também, Julinho. Né? O covarde e o omisso são sinônimos, na verdade. Exato. Né? Mas só que eles são covardes no sentido de negar a palavra de Deus, né? De não admitir a palavra de Deus de forma que não sejam intrépidos, né? Arautos da verdade, né? Mas por outro lado, eles são intrépidos nessa covardia, Julinho. Luciano, né? Mas será que nós não estamos caminhando para, tipo assim, um ecumenismo? Porque está aceitando-se de tudo, né? Toda religião é boa, tudo é bom, todo tipo de erro hoje parece que está sendo aceitável. É o que fala aí no texto, se você puder, não sei se você está com o texto ainda aí, esse texto é muito importante. Antigamente, aqui está dizendo, antigamente, certos pecados eram abomináveis e hoje toleráveis. Não, ele disse, depois toleráveis. Hoje tem até militância, ou seja, evoluiu. Né? Então, a evolução do pecado, podemos dizer assim. Exatamente. Rapaz, que coisa de doido. Isso é coisa do diabo mesmo. Isso, Julinho, quando a gente olha para o mundo que jaz em densas trevas, que jaz no maligno,
a gente entende, tem. Mas assim, pode compreender, Julinho. mesmo assim a gente fica boquiaberto Só que... com tudo isso que está acontecendo. Sim, Julinho, mas olha o que a questão. Só que a igreja está aceitando muito facilmente isso. E não poderia. Não poderia. A igreja, Julinho, é luz que rasga, que irrita as trevas, Julinho. Então, e não hoje, pode ser diferente disso. A gente não está aqui para ficar criticando, né, para ficar descendo a lenha nos outros, mas hoje aceita-se de tudo dentro da igreja, né? É pastor gay, né? Pastora lésbica, né? O homossexualismo, a ideologia de gênero presente dentro da igreja, o marxismo cultural, e são coisas opostas à Bíblia. Nós não podemos querer amoldar a Bíblia com essas coisas. Exato. É inadmissível. Exatamente. Por isso o tema central é a redefinição da palavra de Deus, Julinho. Né? Porque isso é impossível, isso é inadmissível. Agora, como que você vai redefinir algo perfeito? Nós bem sabemos que a Como Bíblia... Como você vai mudar a Bíblia, sendo que é algo imutável? Selado. É selado, é um cânon Não tem como fechado. Você mudar isso aqui. Se está escrito aqui, meus irmãos, que é pecado e pronto. Se está falando aqui que não pode, não pode. E quando Deus fala não pode, não, meu filho, é para o bem do seu povo. Exatamente. E não tem uma cláusula não tem aqui. Desculpa, Luciano. Não tem. Não tem uma cláusula. De Gênesis a Apocalipse, você lê a Bíblia, se você lê de forma honesta, interpreta de forma honesta, jamais você vai encontrar aí uma cláusula, Julinho, para favorecer algum tipo de pecado, alguma prática pecaminosa. Aí seja Deus, corrupção. Aí Deus seja injusto. Exatamente. Seja homossexualismo, seja uso de drogas, seja aborto, seja mercenarismo, né? Seja qualquer tipo de pecado, Julinho, né? Não tem. Deus, inclusive a Deus Bíblia não tolera o pecado. Exato. A Bíblia destaca que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, mas dá a impressão quando esses caras vêm à frente, seja no púlpito ou na internet, em qualquer lugar, querer defender suas teses, né? Dá a impressão assim que o Deus lá do Antigo Testamento era um Deus terrível tal, e hoje é um Deus bonzinho que aceita tudo. Será? Deus sempre foi santo, né, Julinho? Santo e justo. E Deus, né? Se ira Impecável. todos os dias com os nossos pecados. O pecado é nocivo. O pecado nos condena. Isso é inegociável. A palavra de Deus, Julinho. Aí tem outro porém. Jesus morreu na cruz, pronto. Né, o que era necessário fazer, ele fez lá, então eu não preciso fazer mais nada. Jesus já fez lá. Eu posso ser o que eu quiser, posso fazer o que eu quiser. Será que é assim? Não. O próprio Jesus, né? Ele fala que tem cruz, que tem renúncia. E Paulo destaca, né, Julinho, sobre a questão de que muitos, de repente, questionam, né? Onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E, de repente, alguns entendem que, então eu posso pecar mais do que a graça possa me socorrer. E a graça vai ser sempre superior. Não, ele de mesmo modo fala, nenhum. de modo nenhum. Né? Ou seja, é um zombar, é um desdenhar da graça de Deus. Principalmente os legalistas estavam fazendo isso. Sim, né? Quando você tem essa postura, com uma má conduta, querendo justificar a sua conduta pecaminosa, né? Tem uma fala de... Isso é querer tapar o sol com a peneira? Sim. Tem uma fala de John MacArthur, se não me falha a memória, Julinho. Ele fala, né? A carne é fraca, que está na Bíblia, né? Uhum. Não é uma desculpa para pecar. E muitos fazem isso. Se a carne é fraca, então... Mas ela é um alerta. Que essa carne, se ela é fraca, então dependa de Deus. Então, porque Deus é o Todo-Poderoso. Exatamente. Ele pode mover, através do Espírito Santo, e mudar a nossa conduta, o nosso caráter. Deus pode fazer tudo na sua vida, meu irmão. Então, nós devemos confiar mais em Deus e parar de ficar olhando para homens. Exato. Olhar para a palavra como ela é. O Luciano tem um canal dele, a palavra como ela é. E é isso, a gente tem que ver a palavra como ela é, não é como eu quero que ela seja. Eu queria que... Bom, tá escrito isso aqui, mas não é bem isso. As pessoas ficam querendo mudar.
o significado das coisas, o que realmente a palavra é. Julinho, sabe o que eu vejo? Como você tratou muito bem, né, de abordar isso aqui. As pessoas observam, será que é isso? Será que é aquilo? Né? O que a palavra de Deus está querendo dizer? O que ela está dizendo para mim? Né? Mas por que isso acontece, Julinho? Nós vamos lá para Gênesis 3 e observamos a causa e o efeito. Né? Quando Satanás ele seduz a mulher para comer do fruto proibido, né? E ela pega e dá para Adão, e ele come, e eles recebem ali uma alteração em termos de entendimento, né? Porque Satanás disse a Eva, né? Vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal, ou seja, haverá ali um discernimento, né, mais abrangente acerca de todas as coisas para vocês e tal, né? Antes eram tidos como pessoas inocentes, ingênuas, que não discerniam as coisas, que não tinha a questão de malícia, Julinho. Como uma criança. Daí hoje o que entrou no mundo acerca, a partir daquilo, a questão da dúvida, a questão de tantas e tantas... Por isso que como? Por quê? Possibilidades plurais de interpretações, Julinho. O pluralismo é perigoso. Exatamente, ele é advindo daquela causa, né? Ele é o efeito daquela causa. O efeito do pecado, pronto. Então, o efeito do pecado, olha aí. E qual o mundo que nós estamos vivendo está sob o efeito do pecado. Exatamente. E qual é a solução, Julinho? É eu me inclinar às verdades pétreas, implacáveis, né, imutáveis, inerrantes da palavra de Deus. Não é eu dar ouvidos a homens, simplesmente porque homens falam aquilo que é palatável, aquilo que é agradável aos ouvidos, aquilo que de repente, aquele sujeito está dizendo algo que é interessante e o cara é bom de comunicação. Exatamente. Satanás usa pessoas assim, Julinho, né? Simplesmente para convencer a muitos, né? Por isso é dito que muitos chamados, poucos escolhidos, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Quem disse isso, Julinho? Quem disse isso? Nosso Senhor. Exatamente. Por quê? Porque são pessoas que, ao invés, né, de darem ouvidos a Deus pela palavra dele, preferem ouvir homens, né, que querem, né, deturpar o sentido da palavra de Deus. Por isso o tema é muito importante. Eu disse lá no início que é seríssimo. E a gente vai voltar a tratar mais esse tema, se for da vontade de Deus, se Deus quiser, porque é um tema, assim como qualquer tema a respeito das coisas de Deus, assim não tem fim. E que a Bíblia ela não tem fim. Exatamente. A palavra de Deus nos fala de maneira poderosa. Exato, Júlio. E esse é um problema que está acontecendo até na igreja que a gente frequenta. A igreja está aceitando tudo, né? A igreja hoje se aceita de tudo, né? Eu falo assim, não em sentido, eu disse que é um problema que está acontecendo até na igreja que a gente frequenta. Eu digo assim, em termos de denominação, porque todas as denominações... Não a igreja local, exato, né? Graças a Deus. Questão denominacional. Exato. Todas as denominações, né, estão infectadas, né, de pessoas, porque o problema não é a interpretação em si, o problema são pessoas que interpretam a bel prazer, né, a palavra de Deus. E muitas pessoas, Julinho, esclarecidas, muitas pessoas com seminários teológicos, com formações graduadas, entendeu? Que infelizmente estão aproveitando conhecimento para deturpar, distorcer. Estão a serviço do diabo. Exatamente, ministros. Não é exagero a gente dizer, né, ministros de Satanás, porque de fato, quem deturpa a palavra de Deus, quem distorce a palavra de Deus, obviamente ministro de Deus, ministro do Evangelho, arauto da verdade que não é. Amém. Finalizando mais um vídeo, muito obrigado pela sua companhia, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja abundante na sua vida. Graça sobre a sua casa, o seu trabalho. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus muito abençoe a sua vida. Amém?
Que Deus lhes abençoe e até uma próxima oportunidade, se assim Ele nos permitir. Fiquem todos com Deus. Abraço. Valeu, Julie.